Olá, Eu sou Rafa da Cruz e eu, Margot Tonhon. e juntas formamos a LGBT. Fomos convidadas pelo CCSP para criar conteúdo de beleza da maneira que a gente acredita, trazendo algumas reflexões e lentes mais diversas. E assim nasce essa série de vídeos intitulada É Preciso Transver o Mundo. Então, vem com a gente nessa trajetória e se fizer sentido para você, por favor, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, manda para todo mundo. Afinal de contas, chega de pensar beleza fora da diversidade. Oi, bobinha! E aí, gatinha? Vamos agir? Por quê, querida? Hoje tem muita coisa pra gente conversar. Produto, ferramenta, acabamento, técnica, sempre pensando nos diferentes formatos de olhos. Que ainda que seja um dos momentos onde mais dá para pirar criativamente aí em todas essas texturas, cores, formatos, existem sim alguns aspectos técnicos que podem servir de base na hora dessas criações. Quando se fala sobre olhos na maquiagem, se fala também sobre o olhar. Esse substantivo meio subjetivo, quase que metafórico, os olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada, dos quais Machado de Assis acusava Capitu, não falavam bem dos seus olhos, mas sim do seu olhar. Olheiras ou sombras escuras mal aplicadas abaixo dos olhos podem trazer um olhar de cansaço. Um delineado de olhos mal posicionado pode acarretar num olhar triste. Então, para falar disso tudo, é preciso lembrar sempre que existem diferentes formatos de olhos, com diferentes desenhos, tamanhos, posicionamentos, distâncias. Por isso a gente vai tentar lembrar sempre aqui, durante a técnica, de apontar questões específicas para cada tipo de olho. O que a gente se esforçou para fazer aqui nessa ocupação foram processos de analogia, de politizar a partir da maquiagem em dois níveis: sobre a maquiagem em si e as implicações éticas e políticas também, e estéticas da maquiagem, não só da maquiagem, como da beleza também. Politizar sobre temas gerais a partir da maquiagem, por meio de. E pensando em dois movimentos de politização que ocorrem dentro de uma ocupação como essa aqui no YouTube do CCSP. Uma delas sendo a técnica da maquiagem, envolvendo produtos e as dimensões próprias do ofício da pessoa maquiadora e própria também da arte de maquiar. E não só de maquiar, né, gente? De embelezar, digamos assim. Outra camada, por exemplo, é a dimensão de politização deste ofício, desta arte, entendendo a diferença entre os corpos, entendendo como ocorrem essas diferenciações que acabam rolando com os corpos, como a beleza traz também seus discursos éticos políticos, e a maquiagem especificamente. Diferenças de pele, da dimensão racial, por exemplo. A maquiagem como disparador para outros temas. O que pretendemos aqui é, por analogia, os olhos são analogia do olhar, da visão e do ver. A boca do falar. Como conhecer os processos de maquiagem modificam a forma de olhar para o mundo, a forma de olhar e ler uma imagem, as dimensões entre as peles e as distinções que são feitas entre elas. Bom, e para início de conversa é muito importante a gente se conhecer. Então, pega um espelho, olhando para frente, olha só. Aqui é a pálpebra fixa. Vai reconhecendo cada pedaço do seu olho e nomeando. Então, a pálpebra fixa é aquela que de olho aberto a gente consegue ver. Mostrei aí dos dois lados. Agora eu vou no ponto mais alto do meu olho e levanto o queixo. Nisso, a pálpebra móvel vai se movimentar, porque, como o próprio nome já diz, ela se movimenta. É aquela que em muitos olhos fica aparente, mesmo quando o olho está aberto e o queixo reto. Um pouquinho mais abaixo, eu estou marcando com a pontinha da haste flexível o canto externo. Puxo meu olho para baixo e coloco a ponta dela na linha d'água, que é justamente essa linha que fica aparente, né? Agora eu vou na extremidade de fora do olho, aquele cantinho, sabe? E agora o cantinho por onde a lágrima escorre, o canto interno dos olhos.
Agora eu percorro com a pontinha da haste flexível toda a minha dobra da pálpebra. É aquela dobrinha que fica aparente, sabe? Que esconde o côncavo logo atrás. O côncavo de algumas pessoas, a depender do formato do olho, fica aparente. E se confunde até com a dobra que o olho faz quando a gente está de olho aberto olhando reto. Olha só, eu tô pegando a pontinha e levantando, porque justamente a minha pálpebra móvel, ela é coberta pela minha pálpebra fixa. Aí é o zigomático, é o ponto mais alto da lateral das têmporas. Aqui na parte de baixo eu tô mostrando a pálpebra inferior, porque a gente também tem uma pálpebra, sabe? É o finalzinho do volume do nosso olho, sabe? É muito importante você conhecer o seu olho, então, portanto, mais espelho e menos filtro, hein? Não se esqueça. Esse é o ponto mais alto ali do nosso olho, né? Chegando na sobrancelha. O pontinho da virada, o ponto mais alto da sobrancelha, é onde em geral a gente ilumina também. Na hora de maquiarmos os olhos, a primeira coisa é preparar a pálpebra para receber os produtos. Eu aconselho que você que tem a pálpebra móvel, que quando o seu olho está aberto, sabe, não dá para ver ela porque ela se esconde, né? A pálpebra fixa cai sobre ela. Então, ali costumamos produzir oleosidade, que é inimiga da durabilidade dos produtos de óleos. Então, bora limpar. Você pode lavar os olhos antes para remover suavemente a oleosidade do olho, ou então aplicar com a ajuda de uma haste flexível e uma água micelar. Molha só um lado dela, tá? E passa por toda a sua pálpebra, sem nada, né? A gente está começando. E com o outro lado, seca. O ideal é esperar secar, não esquece, tá? O primeiro produto é alguma coisa que mantenha os olhos sequinhos e ajude a fixação durar bastante tempo. São os primers. Eles podem ser líquidos ou em creme, como esses que a gente trouxe aí. Possivelmente você deve estar pensando: posso usar corretivo como primer? Olha, a função do corretivo não foi pensada para fixar a sombra em pó, mas em alguns olhos funcionam sim. Então, testem você e depois conta pra gente. Existem produtos que são primer já com tonalidade de cor, seja de pele ou até mesmo colorida, para fazer aquele fundinho esfumado, sabe? Dando continuidade à preparação da nossa pálpebra para receber os produtos desses diferentes tipos de óleos que a gente vai mostrar, mas sobretudo quando tiver sombra em pó. Eu venho com um primer de olhos preparando. Vocês percebem que eu peguei bem pouquinho, aplico, tiro o excesso antes de aplicar e vou espalhando bem. Tem que ser bem fininha essa camada. Pego mais um pouquinho para aplicar na segunda metade do olho. Tem que aproximar bem da raiz dos cílios e também próximo da sobrancelha. Tem que ser uma distribuição bem uniforme. Quem tem a pálpebra como a minha, levanta com o outro dedo a sobrancelha para poder esticar essa pele, para nenhuma parte ficar sem produto. Não esquece de sempre voltar antes de vir com o produto e dar mais uma batidinha aí para espalhar melhor, tá? Eu vou pegar mais um pouquinho do primer, sobretudo para colocar no cantinho do olho, na parte de baixo, aonde a lágrima escorre mais do lado de fora do olho, sabe? O meu olho é bem irritadiço, o seu talvez também seja. Eu choro por qualquer coisa. E aí, para segurar mesmo o produto da sombra, só aplicando primer diretamente ali. Eu recorro, inclusive, à ajuda de um pincel de esfumar. Pode ser sombra ou corretivo, ele é mais cheinho para poder me dar esse auxílio.
Esfuma tudo direitinho para não acumular produto, porque isso pode dar diferença na pigmentação da sombra, tá? Eu inclusive vou depois com o dedo dando batidinha, mesma coisa. Existem diversos tipos de pigmentos em diferentes apresentações que podem ser utilizados nos olhos. Os mais conhecidos são as sombras de olhos em pó, um pigmento que pode vir prensado ou não. Esses pigmentos prensados existem em diversas texturas, das mais secas às mais cremosas, podendo ser mate, ou seja, sem brilho, ou possuir pigmentos brilhantes na mistura em diferentes quantidades, criando diversas possibilidades de efeitos e diversos tipos de acabamentos também. Por exemplo, acetinado, metálico, 3D, brilhante, podendo ser até somente brilho, sem informação de cor no fundo da sombra, desaparecendo fora da luz, como um iluminador, sabe? Essas misturas de pigmento também existem em fórmulas líquidas e cremosas, e assim também como os pós podem ter diferentes acabamentos. Agora sobre pincéis para esfumar. Aliás, para você trabalhar sombras, né? Em geral, mas especificamente para esfumar, você precisa de um grande, exatamente, de um médio e de um pequeno. O tamanho tem a ver com a área que você deseja esfumar e com a precisão que você busca. Tenha sempre um pincel de esfumar limpo. Aposte nos pincéis que dão certo para você, de acordo com o tamanho do seu olho. Eu, por exemplo, prefiro os menores, porque a minha pálpebra fixa, ela cobre a pálpebra móvel, sabe? Eu prefiro esses daqui, assim, olha. Sendo esses daqui para depositar sombra, mas também esta daqui, os dedinhos, sendo ótimas ferramentas. Estes para esfumar. Estes para esfumar também, mas precisamente, sejam os cantinhos ou abaixo. Esse também é um bom exemplo para depositar e este para esfumar. Bem pontualmente, sabe? Bom, agora vamos para o primeiro exemplo, um exemplo de olhos marrons, olho neutro. Eu começo aplicando um lápis de olho marrom mesmo, começando ali, ó, na raiz do cílio de cima, e vou pintando toda a extensão da raiz do cílio. Vale lembrar que você deve fazer isso, olha, como eu tô fazendo, de olho aberto. Assim eu vou ocupando também toda a raiz dos cílios de baixo até a metade, mais ou menos. Bom, e depois de depositar o lápis, você precisa esfumá-lo. Sempre no cantinho de fora para dentro, no meio, do lado para o outro, ó. Eu volto de fora para dentro e um pouquinho para cima, e no canto interno esfumo esse lápis sempre de dentro para fora. Percebam os movimentos que eu realizo com um pincel pequeno para esfumar lápis, hein, gente? No final dou essa puxadinha. Venho para baixo também, ó, vindo sempre pro cantinho de dentro e saindo, porque a área de concentração de produto é a parte de fora do olho. Depois de esfumar esse lápis, a gente vai depositar, olha, troquei o pincel, bem pontualmente na raiz do cílio, vai depositando o produto, sombras, né, em pó, da mesma cor do lápis, ou até mais escura se você preferir, colorida, enfim. Você faz a mistura que você quiser, mas eu vou depositando, como vocês podem notar. Depois de depositar, preciso o quê? Exatamente, esfumar. Olha, pego dois pincéis diferentes, um menor e um maior, concentrando um pouquinho mais de sombra. Ó, vocês podem perceber que eu pego mais e vou trazendo sempre para dentro. Resolvo a parte interna,
Depois um pincelzinho menor para esfumar e dar acabamento, só na extremidade mesmo da sombra, sabe? Só para resolver algum lugar que possa ter ficado marcado, sobretudo no lado interno do olho, no lado de dentro, porque pode alterar bastante a harmonia. E ó, trabalho também embaixo no produto que eu depositei. E para dar acabamento, eu retorno para minha esponjinha e vou então limpando para que fique um olho esfumado, levemente agateado, bem perfeitinho. O nome da nossa ocupação é Preciso Transver o Mundo. E o que a gente entende por isso? Não se trata de trocar apenas quem olha, mas sobretudo como se olha. E aqui, ler está relacionado com olhar, mas não exclusivamente. Afinal, podemos ler pelas mãos, como nas libras, não é mesmo? Então, para transver, não precisa ser trans travesti necessariamente, mas depende de um conjunto de compromissos e do exercício de sair da ilha para vir à ilha, sem que a ilha esteja tão distante ao ponto de não fazermos mais parte dela, e nem que seja tão reflexo nosso no espelho ao ponto de não poder se desgrudar dela. Diversidade é lente, é norte. Não é do nosso corpo que deve depender o transolhar, apesar de partir dele, mas de uma tecnologia de novos olhares, novas maneiras de ver, novas maneiras de sentir, de tatear, de ler. E neste episódio a gente vai mobilizar bastante olho, mas não somente, olhar também. Olho e olhar. Agora, máscara de cílios. O que varia em matéria de máscara de cílios são os aplicadores, que têm muitos tamanhos e formatos. Geralmente, os fabricados em silicone carregam pouco produto, alongando os fios, e os com a cerda do tipo escova concentram mais produto, ou pelo menos tendem a, garantindo assim volume. As principais ferramentas são o curvador de cílios, sabe, o Curvex? Que podem ter diferentes tamanhos e mecanismos. E tenham consigo sempre uma haste flexível, gente, de novo, só que seca, para limpar qualquer borradinho. E nesse caso, sempre espera secar primeiro antes de remover. Bora pra máscara de cílios, mas antes o curvador. Gente, isso funciona, tá? Experimenta, depois você me conta. Vai testando aí como pegar e dobrar mesmo o teu cílio. Você vai acabar beliscando a sua pálpebra, tá tudo bem. Até lá você pega o jeito. Eu começo aplicando máscara, gente, tentando depositar um pouquinho na raiz do cílio, mas também penteando todos os meus cílios, desde o canto interno, passando pelos que estão ali no meio, fazendo também um cantinho externo, que em geral é onde os meus cílios eles guardam mais água. Então precisa dar uma segurada aí, aplica bastante produto e espera secar, não esquece. E máscara de cílios, gente, basicamente é aquele tanto que você acha que é bom. Você pode fazer quantas camadas você quiser. Eu, às vezes, passo 2, nunca muitas, porque eu não gosto muito do efeito pata de aranha. Mas se você gostar também, é só arrasar. Na hora de passar máscara de cílios nos cílios inferiores, eu vou passando, pegando só a primeira metade do aplicador e usando o corpo do aplicador para me auxiliar, para ir penteando e também pigmentando o meu cílio de baixo. Eu acho tão lindo os cílios de baixo com máscara, gente. Olha como ficou. Esse é o resultado do olho marrom esfumado completo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam. E agora, do outro lado, um esfumado colorido. É, exatamente isso.
Eu começo com um pincel bem fofinho, gente, simulando, né, devolvendo a sombra do meu olho com o mesmo produto que eu apliquei sombra no meu rosto, o produto em pó. Então eu tô pegando o contorno, bem pouquinho mesmo, e marcando esse fundo, escurecendo o canto externo, dando profundidade ao olhar. Começando, a lógica é a mesma. Eu peguei um lápis azul que vai fazer aí o fundo para essa cor que vem na pálpebra já já. Então, com lápis azul, mesma lógica. Eu até pego a ajuda da ponta de um outro pincel para não deixar nenhum buraquinho branco. Quem tem a pálpebra coberta sabe que há flacidez aí. Então, é preciso levantar e esticar só nesse momento para depositar produto, para quando o olho estiver aberto não ficar falta de produto, sabe? E aí volto com um pincel também pequenininho, esfumando essa cor. Só a extremidade, hein, gente? Nada de esfumar o que tá na raiz próximo dos cílios, não. Pega bem a extremidade. Eu até volto com mais lápis para intensificar, né, para pigmentar. Retorno com o pincel para poder trabalhar esse esfumado, para não ficar marcado. Afinal de contas, já tem o fundinho de contorno que a gente fez, né? Lembram? Agora eu volto com esse aplicador que é o meu predileto em matéria de sombras cintilantes, que é o dedo. Com o próprio dedo, a pontinha dele, tá, gente? Não precisa espalhar produto por todo o dedo, é a pontinha dele. Eu vou dando batidinhas e depositando. As dobrinhas do meu olho fazem com que eu tenha que levantar um pouquinho o queixo para depositar produto. A mesma história do lápis, lembra? E aí eu vou construindo, sempre olhando de frente para poder identificar até onde a gente precisa subir, porque é isso que vai definir se vai aparecer quando a gente estiver de olho aberto. Vou trabalhando as extremidades exatamente com um pincel. Então vai esfumando a extremidade dessa sombra para ela se unir bem àquele fundinho marrom que a gente fez de início. Deposito sombra também na parte de baixo dos olhos, exatamente onde a gente aplicou também o lápis, lembram? E vai esfumando. Volto com um pincel menorzinho, afinal de contas, né, gente, o pincel tem que ser do tamanho do espaço que a gente tem no olho, tá? Mas eu volto só para trabalhar com o marronzinho essa transição que vai ficar do azul para pro meu tom de pele, ali no lugar do corretivo, sabe? Para não ficar estranho. Eu até volto com um lápis azul mais escuro para poder dar um pouquinho mais de dimensão na raiz dos cílios. E aí vou espalhando, a história vocês já conhecem. Vem com lápis, vem com a sombra, esfuma e é isso. O processo é o mesmo. Depositou lápis, tem que esfumar esse lápis antes de depositar a sombra e tornar a esfumar essa sombra. Ainda para dar dimensão, eu volto com um pincelzinho menor e vou depositando e esfumando a sombra azul mais escura, justamente para insistir aí nessa dimensão e de diferentes tonalidades de azul na construção desse olho, tá? Vocês vão perceber que é muito importante para atribuir essa dimensão no olho, escurecer o cantinho de fora, que é o cantinho onde a gente deve depositar sempre o excesso de produto, tá? E aí volta para esfumar para ficar bem harmônico.
Agora eu tô mostrando na pontinha dos dedos os dois tons de azul que eu tô usando. Eu peguei um mais claro para ocupar essa parte interna, né? A metade de dentro do olho. Mas eu começo pelo centro para justamente ter essa transição entre o cantinho externo mais escuro, uma sombra mais brilhosa, esse ponto de luz aí no centro da pálpebra móvel. Não se esqueça de voltar e trabalhar a transição. Isso vai ficar bem repetitivo, mas é isso mesmo. Agora eu vou fazer uma mistura aqui inesperada e vou mesclar um amarelo. Então eu pego o lápis amarelo e vou depositando na parte interna do olho para encontrar o azul que já está construído. Percebam que eu faço o mesmo processo. Começo com um produto mais cremosinho, como é um lápis, ainda que ele seja para olho, então ele tem que secar, né, para ter durabilidade. Então eu volto com esse lápis amarelo, deposito esse lápis amarelo. Venho com um pincel trabalhando esse lápis que eu acabei de depositar. E aqui eu tenho um desafio específico que é mesclar duas cores que não são harmônicas, né? Eu digo não são vizinhas, amarelo e azul, cuja mistura vai dar verde. Então, tem que trabalhar bem essa transição entre o azul restante e esse comecinho amarelo que eu quero. É isso que eu tô fazendo com esse pincel. Agora, com a ajuda de um pincel menorzinho, eu vou depositando a sombra amarela, juntando com o azul. É mais ou menos assim que o nosso olho amarelo e azul vai ficar. Olha ele aí de volta, o curvador, porque a gente vai tornar passar a máscara de cílios, né? Então, não esquece de torcer o curvador levemente, sem arrancar a tua pálpebra, para que você consiga um pouquinho de curvatura também. E com essa máscara, eu vou depositando, ó, olhando de baixo. Vocês podem perceber, isso ajuda a aplicação, viu? Em todo olho que a gente fizer, precisa dar acabamento. O meu olho, ele lacrimeja muito, então é frequente que eu tenha que recorrer a uma haste flexível para tirar essa umidade gerada pela lágrima. Volto com um pouquinho de corretivo para poder me ajudar, né, a esfumar, né, e a delimitar bem a parte mais clara que precisa estar no olho, porque senão vai ficar parecendo um hematoma, se não tiver esse contraste. E quanto mais suave e sutil esse contraste for, mais harmônico é o olho que você fez. E esse é o exemplo do esfumado colorido. Gostaram? Em matéria de olho ou dos nossos olhos, a gente pode pensar algumas dimensões: a dimensão técnica e a dimensão da politização da maquiagem dos olhos. Exato. Diferentes tipos de olho. Por exemplo, a gente sempre ouve as pessoas que a gente está educando e promovendo educação e dando aula falar. Eu nunca vejo uma blogueira de olho gordo, côncavo, bem marcado sempre. As pálpebras ocultas que acabam ficando escondidinhas, sabe? As pálpebras gordas. Os olhos mais arredondados, os olhos mais pequeninos, os miudinhos. Olhos caídos? É o olhar que cai, o olho jamais. Tem que lembrar disso.
A politização é o que a gente chama de encarar esse disparador do olho como um conjunto de reflexões, entende? O que a gente deseja com isso é que você possa maquiar o seu olho para desmaquiar o seu olhar, ou demaquilar o seu olhar, como você preferir. Num sentido de se comprometer a olhar, a ver, a reparar e a ler determinadas encruzilhadas que antes não estavam tão desveladas assim. Demaquilar é dissolver e desmontar as falsidades e as armadilhas, as ciladas que as ideologias racistas, transfóbicas, mas também sorofóbicas, capacitistas, né? E tantas outras coisas mais produzem sobre o nosso olhar. Produtos para delinear. São pigmentos concentrados em fórmulas líquidas, em gel ou sólidas e apresentações distintas, caneta, lápis, lapiseira, que servem geralmente para criar traços, ou seja, delinear, na área dos olhos. Lembrando que dá para molhar uma sombra em pó para aplicar como delineado também. Para delinear, você vai precisar de 1 ou 2 pincéis chanfrados, de tamanhos diferentes, mas sempre, gente, sempre muito fininho, para o traço ficar exato, e também uma haste flexível, com um pouquinho de creme hidratante para dar acabamento, sabe? Eu trouxe 2 tipos de delineados e o primeiro é um delineado esfumado, que eu começo com um lápis de olho, aplicando ele na raiz dos meus cílios para intensificar essa linha do olhar, deixar ela bem marcada. Eu aplico esse lápis em toda a extensão e concentro bastante produto na raiz dos cílios, garantindo que vai ficar tudo bem pintadinho. É um delineado esfumado, então bora esfumar. Com esse pincel eu venho na linha e eu vou fazendo movimentos curtos de um lado para o outro, esfumando esse limite e desfazendo a marcação do traço. Agora eu venho com uma sombra marrom que eu vou utilizar para selar o lápis que eu apliquei. Afinal, ele é um produto cremoso que não secaria se eu não trouxesse um pó por cima. Eu vou aplicando então essa sombra marrom, depositando ela em cima do traço que eu fiz. O que garante profundidade ao olhar e alonga ele é escurecer esse canto externo da pálpebra. Então a gente lembra que o ponto de intensidade da aplicação dessa sombra marrom vai ser sempre o canto externo, ali onde o nosso delineado está terminando. Então é onde eu concentro mais produto para trazer mais profundidade ao olhar e vou sempre esfumando com movimentos bem leves. Maquiagem é efeito, mas vamos lembrar que o que torna uma maquiagem bem executada é sempre o acabamento. Então essa é a hora que você pode vir com uma haste flexível, desfazendo marcações,
limpando qualquer sujeira, qualquer borrão, arrumando também de repente o ângulo do seu traço, deixando ele da forma que você deseja. Os cílios também marcam e delineiam o olhar, então bora de cílios poderosos. E a gente começa sempre com o curvador de cílios, levando esses cílios lá pra cima. Bastante máscara de cílios para trazer volume e alongar os fios. E eu finalizo com uma sombra translúcida bem brilhante para trazer luz para a pálpebra e ajudar a unir essas cores que a gente utilizou aí. Então esse é o resultado do delineado esfumado. Agora vamos de delineado gráfico gatinho, que eu sei que vocês querem. É importante lembrar que o delineado gatinho, gente, ele pode ter diversos tamanhos, ele pode ter diversos formatos, ele pode ser mais inclinado ou menos, tudo isso vai de acordo com o tipo de olho que está sendo maquiado e com o desejo e o gosto também. Eu começo então com uma caneta delineadora, olhando para frente, sempre com o olho aberto no espelho, você vai puxar esse gatinho do tamanho que você quer. Eu puxei um gatinho aí bem curto para mostrar essa possibilidade de fazer um delineado discreto que ainda assim marca, alonga e aprofunda o olhar. Gente, o segredo nessa hora é calma para ter precisão, segura a respiração ali em alguns momentos, em alguns movimentos, e vai com calma fazendo movimentos curtos, criando essa pigmentação. Então depois que eu puxei o gatinho ali no canto externo do meu olho, eu vou pigmentando toda essa linha dos cílios aos poucos, chegando até o canto interno. Confere de pertinho, vai dando os acabamentos, unindo o traço, criando um traço uniforme e um delineado reto e bem pigmentado. Para trazer um toque de cor e brilho, eu usei uma sombra 3D que tem duas nuances de cor e brilho no mesmo produto. Então eu aplico ela com o dedo mesmo em toda a pálpebra e dependendo de como a luz incide, ela vai ficar mais dourada ou mais rosa. Eu faço isso para dar um acabamento aí, como eu disse, criar um ponto de luz em toda a pálpebra e também trazer um pouco de profundidade com essa cor. Então, quando o traço estiver do jeitinho que você quer, no tamanho que você quer, e você já tiver dado todo o acabamento necessário, vamos repetir aquele processo de finalização, aplicar o curvador de cílios e a máscara.
E esse é o resultado do delineado gatinho. Tá aí então, um delineado esfumado e um delineado gatinho. Tem algum que você prefere? Conta pra gente aí nos comentários. E não podia faltar o exemplo de delineado para pálpebras ocultas. Pálpebras móveis é que são ocultas pelas fixas, tá, gente? Não tem nada de caído, não. Caído é o seu repertório. Mas especificamente aqui é importante que você faça de olho aberto. E procure, gente, se aperfeiçoar treinando. Afinal de contas, o delineado nada mais é do que um desenho. E como todo desenho, você vai encontrar o desenho ideal para o teu olho, a depender do efeito que você quer dar. Então, é treino, treino mesmo. Vai esboçando, trata os seus olhos como se eles fossem croquis, em que você vai treinando até o traço final, sabe? Vocês podem perceber que eu faço tudo de olho aberto, em linhas mais ou menos horizontais, porque também se eu curvar demais, vai ficar estranho, uma vez que o meu olho ele vem um pouquinho para baixo mesmo. Se você botar reparo, você vai perceber que a dobra da minha pálpebra, ela vem ainda para baixo do meu olho. Isso confere a mim um olhar um pouco caído. Este sim caído, o olhar e não o olho. Eu preciso então ultrapassar essa dobra. O risco, ele precisa cortar essa dobra. E a única maneira de você conseguir isso, gente, é de olho aberto. Vocês podem notar que eu venho então preenchendo a raiz do meu cílio com esse delineador. Lindo, inclusive, né? Um delineador rosa. Eu adoro rosa. Depois de delinear, eu venho com a famosa haste flexível para dar acabamento. Afinal de contas, eu preciso me manter com o queixo levemente elevado até que o produto seque. Senão, corre o risco de carimbar lá em cima na pálpebra fixa, sabe? Isso é claro, em caso de olhos onde a pálpebra móvel fica oculta pela fixa. E esse é o resultado. Eu ainda aproveito para pegar um pouquinho de iluminador e aplicar em todo o restante da pálpebra, na parte mais alta, sem cobrir o delineado que eu acabei de fazer, com muito cuidado. E vamos falar de acabamento? Eu pego um pincelzinho bem micrinho, deposito um pouquinho de corretivo, mas bem pouquinho mesmo, gente, é quase nada. Porque isso vai dar contraste com a cor do delineado, que já não é um delineado preto e marrom, é um delineado rosa. Ainda que fosse preto, eu faria isso também, depositando bem abaixo do traço para valorizar esse delineado. Olha a diferença que fica de um lado para o outro. Até aproveito o calor do dedo para dar o acabamento final, tirando qualquer possível marcação. E esse é o resultado de um exemplo de delineador para olhos cuja pálpebra móvel é oculta pela fixa. O processo de aprender a se maquiar é um processo de conhecer o seu próprio rosto e a pele que você habita, justamente para que seja possível, se quiserem, tirar do seu rosto os sentidos que se impregnaram nele, como uma maquiagem permanente mesmo.
a gente pretende remover, ou pelo menos te instiga a remover essa tatuagem em formato de maquiagem que a gente aprendeu a reproduzir. E também falar de olho deveria ser falar de olhar. Para as revistas de beleza, para as pessoas de beleza que a gente segue, que promove beleza e que fala sobre isso, né? A partir da ocupação é preciso transver o mundo, a gente quer propor outras perguntas. Talvez não seja necessariamente a resposta correta, mas a pergunta certa, sabe? A pergunta mais adequada, a pergunta mais pertinente. Como é que estes olhares nos permitem reparar que a ideia de perfeição está se desmontando diante de nós, por meio de nós, através da gente, tendo efeito sobre nós? Agora, os produtos para sobrancelhas. São pigmentos para preencher ou desenhar as sobrancelhas. Também existem em diferentes fórmulas e apresentações. Para pentear, fixar as sobrancelhas, as ceras ou até mesmo um sabonete glicerinado. Nesse caso, é só umedecer e usar uma escovinha, penteando e fixando na direção necessária. Para preencher ou criar sobrancelhas, uma sobrancelha nova, por exemplo, para quem não tem pelo na sobrancelha ou para quem raspa, é importante se atentar aos diferentes tons e subtons de produtos. Aqui, mostramos em pó, gel, cremoso, lapiseiras e lápis. As ferramentas para a sobrancelha são, em geral, pincéis pequenos, de precisão e detalhe, tão finos quanto os do delineado, lembra? Porque a intenção aqui é imitar o pelo. Agora vamos para a sobrancelha. Exatamente, gente, aquela sobrancelha só penteadinha, levemente preenchida, tá? Ela é bem natural. Com a ajuda de uma escovinha, eu vou penteando ela, né? Levando ela para cima e penteando toda a extensão da sobrancelha, do canto de dentro até a perninha ali de fora. E também tô usando aí o Soap Brown, né? Que nada mais é do que um sabonete de glicerina que eu umedeço levemente, pego um pouquinho, tiro o excesso e vou penteando. Vocês podem notar que com os dedos eu vou colando a sobrancelha para ela ter um pouquinho menos de dimensão e fique realmente fixada. E vou dando acabamento e direcionando também o pelo para onde eu quiser, tá? Com a parte de trás do aplicador, eu vou colando ainda mais os pelos na minha pele, porque eu tô passando um sabonete, né, de glicerina que foi umedecido. Agora, com um aplicador de gel mesmo de sobrancelha, sabe? Que vem já com a escovinha, eu vou preencher aonde eu acho que precisa, onde eu tô enxergando aí possíveis falhas, que tá mais branquinho num cantinho ou no outro. A ideia é aplicar o produto aonde realmente precisa. Vocês podem ver que eu pego não exatamente no começo. Eu venho depositando o excesso do produto na segunda metade da sobrancelha. E só com o restinho é que eu vou ali pro canto de dentro dela, para não ficar aquele quadradão, sabe? Aquela sobrancelha muito marcada. Agora eu venho dar dicas pra vocês de como desenhar a sobrancelha. Olha só, a Rafa, ela raspa a metade da sobrancelha, até um pouquinho mais da metade. Fica só esse cantinho de dentro de pelos dela mesma, né? E aí a gente começa dele desenhando uma sobrancelha. Vocês podem perceber que eu começo com um pincel chanfrado bem fininho, porque a ideia aqui é atribuir sombra, mas também desenhando diferentes espessuras de pelo.
E com esse pincel eu vou dimensionando e desenhando qual vai ser o comprimento dessa sobrancelha também. Com um pincel mais fininho, desse de desenho mesmo bem fininho. E como eu já sombreei com o primeiro pincel, com esse mais fininho eu pego um produto da mesma cor do pelo e vou traçando aí e dando dimensão. Com o primeiro produto eu fiz o fundo, com esse eu tô trazendo um pelo mais espesso, da mesma cor do pelo dela. Hastes flexíveis para limpar qualquer borrão. E com uma caneta delineadora eu venho mais uma vez pensando na dimensão e preenchendo aonde precisa. E nunca muda, tá, gente? Vê como tá no vídeo, vê se algum espaço faltou preencher e depois volta e vai dando acabamento, até ficar do jeito que você gostou. Olha só. Esse é o resultado da nossa sobrancelha. Comenta o que você achou, promete que vai tentar? Tão sólido e se desfazendo no ar. E o encorajamento é para que, então, depois destes episódios, desta ocupação, com esta lente, a gente possa também pensar na versatilidade do olhar. Assim como a maquiagem que a gente faz no olho pode ser mais versátil. Inclusive, sobre olhar, isso remete a uma analogia que é possível fazer com um filme chamado O Mundo de Sofia. Porque o olhar, ele vai mediar nossa relação com os sentidos. A gente pode construir outros olhares para serem acionados. É um acúmulo de camadas, como no olho, sabe? Como construir um olho com sombras, um acúmulo de camadas. Mas também desvelar, que significa tirar o véu disto que, sendo a gente com ou sem deficiências visuais, nos negamos a enxergar. Fechamos os olhos. Tem um trecho que diz: Sofia colocou os óculos. Tudo à sua volta ficou vermelho. As cores claras ficaram vermelho claras e as escuras vermelho escuras. O que você está vendo? E ela respondeu: o mesmo de antes, só que vermelho. A explicação para isso é que as lentes dos óculos determinam o modo como você percebe a realidade. Tudo o que você vê é parte do mundo que está fora de você mesma. Mas o modo como você enxerga tudo isto também é determinado pelas lentes dos óculos. Você não pode dizer que o mundo é vermelho, ainda que neste momento ele pareça vermelho. A analogia com os óculos que a gente realiza aqui com o que chamamos de transolhar é que a Sofia estava conhecendo a filosofia e quando ela olhava a partir de uma teoria, ela via as mesmas coisas de formas distintas. Afinal, toda teoria, todo conceito é uma ferramenta que aqui a gente aposta para que sirva como algo que te permita reparar, independente da maneira como você veja. É como se ela jogasse com a luz e sombra a partir do olhar. E a maquiagem, ela é muito essa prática de produzir aspas, 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 ilusões, né? Lembra da sombra no rosto, contorno e iluminação? Se você não viu esse episódio ainda, procura aqui que você vai achar, viu? É o 3.
São ilusões que se produzem a partir da luz e da sombra e que são percebidas no olhar. E aí essas sombras, elas podem ser projetadas no rosto, nos olhos, né? E é importante também porque o olhar é o único babado capaz de tirar o invisível da invisibilidade. A cada olho produzido, cada vez que você se maquiar e se olhar no espelho, perguntem-se para onde é que eu vou lançar o meu olhar hoje? E lembrando que olhar independe de ver, mas se quiseres olhar, bota reparo.